Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos conversar com um dos maiores mediadores do mundo. Fica aqui comigo, confia. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vou falar com um professor e mediador, um dos mais destacados no mundo, no cenário internacional, festejado em diversos países, e aqui no Brasil é um monstro sagrado. Todo mundo rende as homenagens para o professor Juan Carlos Vezula. Professor, um prazer, uma satisfação ter o senhor aqui no nosso programa. A gente poderia começar falando um pouquinho sobre a mediação de forma geral, e ontem eu assisti a palestra do senhor aqui, e o senhor falou uma frase que me chamou muita atenção. Falou sobre o mediador biodegradável. Vamos começar falando sobre isso. O que é o mediador biodegradável, professor? Bom, primeiro, obrigado por convidar-me a participar do teu programa. Para mim, acho que a possibilidade realmente de poder transmitir a todos os profissionais, as pessoas interessadas pelas problemáticas sociais aqui no Brasil, no mundo, digamos, é importante ter meios de poder expressar. Então, obrigado e, bom, meus cumprimentos ao pessoal que está assistindo. Tem uma juíza francesa que é Beatriz Brenner, que ela descreve o mediador como que o mediador é biodegradável. O que quer dizer com biodegradável? Quer dizer que o mediador, no início da mediação, ele tem um poder enorme, está exercendo um poder enorme, porque precisamente estamos aí, duas pessoas com algum tipo de dificuldades no seu relacionamento, porque ele vai nos auxiliar a que nós possamos dialogar, a que nós possamos realmente enfrentar as situações pelas que estamos passando. Mas primeiro, eu começo sempre falando com o mediador. O mediador tem uma função importante no início da mediação. Ele no início é o centro da atenção. Exatamente. Então, a tese dessa juíza francesa é que ele vai pouco a pouco desaparecendo. Desaparecendo e, fundamentalmente, sem deixar nenhum resto tóxico. Ou seja, sem intoxicar as partes. Exatamente. De uma maneira saudável para aquela relação. Saudável, onde eles podem realizar uma autocomposição sem a influência do mediador. Então, no final de contas, sempre ao fim de uma mediação, quanto menos o mediador aparecer, isso é sinal de que ele fez um bom trabalho. Exatamente. E tem mediações até em que eles vão embora quase sem cumprimentar, muito felizes por terem recuperado o relacionamento, por terem resolvido as questões deles, por terem feito seu projeto de futuro, quase nem cumprimentam o mediador. E aí o mediador sai muito feliz porque realmente percebe que a mediação teve seu efeito, que esta capacidade de resolver, esta capacidade de atender as pessoas sem contaminá-las com nenhum tipo de pensamento, raciocínio, moral, o convencimento do mediador. Na verdade, professor, a gente está aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho, a gente está aqui na sede da Universidade Anhanguera, em Goiânia, que a gente agradece gentilmente o espaço para a gente poder conversar com o professor. Ele veio aqui trabalhar um curso na pós-graduação da Anhanguera e também celebrou uma palestra na noite de ontem. Foi formidável, eu tive a oportunidade de contemplar um pouquinho das informações ricas e, sobretudo, da reflexão profunda que o professor Vezula tem para oferecer àqueles que estudam mediação. E uma das coisas que me impressionou, professor, foi você falar exatamente sobre a questão das técnicas do mediador. Ou seja, tem técnicas que podem e devem ser seguidas e que se recomenda que assim se faça, mas que elas, cada vez mais, quando o mediador vai se apropriando da sua profundidade, da grandeza de cada elemento que essa técnica carrega, cada vez mais ela se suaviza a ponto de nem serem percebidas como técnicas, ou seja, a coisa fica fluida como um diálogo
bastante carinhoso, acolhedor das pessoas, né? Desenvolve com essa desenvoltura, com essa eficiência. É verdade, digamos, o importante que o mediador tem é precisamente a consciência de que se está produzindo uma comunicação incluída entre ele e os mediados para precisamente levar a reflexão, para que eles possam fazer uma reflexão sobre si mesmos. Então, digamos, eu não posso utilizar um posicionamento técnico, digamos, a maneira doutoral, não, de estar num... Não, eu tenho que estar junto com ele, porque o que estamos a trabalhar é a vida deles. E a vida deles não tem técnica, a vida deles tem esta possibilidade desta conexão sensível e racional. Vamos a refletir para que eles possam se apropriar de si mesmos, para que possam se apropriar de seus conflitos, para que eles possam, digamos, dar uma visão de que está acontecendo com eles, e a partir disso construir um projeto de futuro. Então, assim como quando eu vou ao médico, vou a levar meus sintomas para que ele estabeleça qual é o meu problema, né? E estabeleça qual é o tratamento, o mediador, longe de utilizar seus conhecimentos para diagnosticar, o mediador utiliza seus conhecimentos para que eles se diagnostiquem, para que eles desenvolvam essa sua capacidade de reflexão e dizer, olha, entre nós dois o que está acontecendo é isto, este é o problema, e que é o que queremos juntos, como queremos que seja nosso futuro. E o mediador atua aí humanamente com seres humanos. Então, ou seja, a técnica se incorpora à atitude do mediador e ele age com aquela sensibilidade, com uma naturalidade que faz com que elas não sejam vistas e notadas enquanto técnicas, e sim como uma habilidade humana no diálogo, na interação com as pessoas. Porque você, como mediador, tem objetivos e tem claros os princípios da mediação. Então, digamos, não é um processualismo que neste momento vamos a desenvolver outra coisa, neste momento vamos a desenvolver outra, sino que precisamente uma comunicação humana onde o importante é o que vai fluindo da dinâmica desta comunicação, da mediação, e que vai permitir que eles tomem consciência de si mesmos e eles se apropriem e decidam o que desejam fazer. Certo. Professor, esse assunto acaba nos remetendo a uma questão que é sobre a formação do mediador. O senhor é professor de mediadores em diversos países, eu vou falar alguns aqui, o senhor pode completar outros que eu não me lembre, mas sei que na Argentina, aqui no Brasil, Chile, Paraguai, Panamá, Alemanha, e seguramente tem alguns outros que eu não me recordo, Angola, parece, né? Ou seja, outros países também. Sabe o que acontece? Eu tenho muitos anos, então eu tenho realmente trabalhado muito. Verdade. E aí, ou seja, do perfil de formação de mediadores, nesses diferentes lugares e da característica do que se desenvolve de mediação nesses diferentes países, o que você detecta que aqui no Brasil precisa aprimorar, se desenvolver, e aquilo que é virtuoso também no Brasil, para que a gente possa ter essa reflexão e sempre caminhar no sentido de progredir a qualidade da nossa formação. A mediação surge no Brasil da mão das instituições, não? Instituições não governamentais que promovimos, não? A partir dos anos 80, 90, a introdução da mediação. E a partir disso, digamos, fomos incorporando nos Estados Unidos, em diversos países, culturas da mediação. O desenvolvimento social que a mediação tomou no Brasil, na América Latina, nos permitiu tomar uma outra dimensão da mediação. Não somente a mediação procedimento, senão a mediação como proposta social de convivência. Por isso é que a formação não é uma formação técnica, não é uma formação, digamos, da maneira de um técnico que vai realizar um trabalho meio mecanicamente. Não. Primeiro você tem que estar realmente convencido
de que a proposta social da mediação, que promove o respeito, a cooperação, que promove a solidariedade, que esta proposta é que realmente é necessária de ser introduzida. A partir daí você tem que desenvolver a sensibilidade de quem deseja ser mediador, conjuntamente com seus conhecimentos, seus aspectos cognitivos. No Brasil, trabalhar emoções é fácil, não é difícil. Há vergonha, há uma quantidade de limitações, mas é importante que no Brasil temos uma capacidade de podermos sentir e desenvolver esse sentir, este ser solidário um com os outros. É uma característica do Brasil. É uma característica importantíssima. Certo. E isso facilita a formação. Tem curso de 200 horas, como formação teórica, com simulações, e depois outro tanto, 200 horas, como estágio supervisionado. Então talvez seja esse o ponto que o Brasil precisa desenvolver, ou seja, mais densidade na formação do mediador, porque a carga horária que a gente já trabalha acaba sendo inferior a essa que... Fora das universidades e de algumas instituições que realmente estão a dedicar mais de 200 horas, depois, digamos, o ponto de vista mesmo da formação em mediação judicial é muito pobre, é apenas um disparador, como para que quem deseje se formar como mediador aprenda o mínimo e depois continue sua formação fora do judiciário. Então, digamos, precisamos fortalecer isto, precisamos fortalecer o conceito do mediador aprender a levar esta sensibilidade comunicacional para diferenciar-se do procedimento judicial, diferenciar-se da conciliação. A mediação é um procedimento diferenciado e baseado absolutamente numa teoria social. Então, digamos, tem muito para estudar, muito teórico, muita mobilização pessoal para desenvolver habilidades e uma escuta especial, e um respeito especial, uma cooperação que devem ser desenvolvidas durante as horas de aula. Então, digamos, estudo teórico, formação prática, para fazer deste profissional, que é um profissional que não é necessário que seja de uma origem ou outra, enquanto a sua formação. Precisa sim ter um interesse em que as pessoas desenvolvam a sua própria capacidade para decidir, a sua própria capacidade para dirigir sua vida. Ou seja, que realmente esteja a conduzir uma ruptura da dependência, a conduzir um caminho à emancipação da própria comunidade e das próprias pessoas que desejam encontrar na mediação esse espaço onde se realizar. Essa emancipação dentro da ideia do empoderamento das pessoas. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, ou seja, vencer aquela perspectiva de que está ali para alguém resolver o problema para ela e alçar a percepção de que ela mesma é capaz de construir as soluções para os seus problemas, uma construção que satisfaça o seu interesse e a da outra pessoa também. Que, digamos, quebrar com isto que o Estado esteve durante tantos séculos dizendo você não pode. E agora, digamos, entendemos que estamos numa evolução social na qual sim podemos, sim devemos responsabilizar pelo que acontece na sociedade, devemos nos responsabilizar no que acontece na própria vida. A mudança de paradigma é importante. Muito importante. E social e relevante para a sociedade avançar para outro nível, né? Exatamente. O ponto que gera a preocupação aí é exatamente a gente vive um momento em que a mediação foi adotada pela legislação processual brasileira, inserida como uma espécie de mediação obrigatória em cada processo novo que surgir, e naturalmente aí você fica com o desafio de precisar de mediadores
com a capacidade adequada, em volume e qualidade, que possa suportar essa demanda que agora vai ser bem significativa para a sociedade brasileira. E fundamentalmente com a consciência que o judiciário está a oferecer uma nova alternativa ao usuário. Não estamos para desafogar o judiciário. Estamos para empoderar as pessoas. Para dar uma nova alternativa. Exatamente. Uma nova opção de trabalho. Isso é fundamental. Só para a gente poder concluir, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas só para a gente concluir, tem um outro ponto que eu queria conversar brevemente, professor, que é aquela questão da aplicação, dentro da perspectiva dessa prática social, da aplicação com os jovens infratores, ou seja, os menores infratores, de que maneira a mediação consegue interagir e ajudar na transformação social desse contexto. É fundamental, digamos, esto es una experiencia realizada primero en Europa, después en Canadá, Estados Unidos. Aquí no Brasil nos comenzamos con el doctor Alexandre Moraes da Rosa en Joinville, en los años 2000 más o menos, a trabajar con adolescentes cuando él era juiz da vara de infância e juventude. Y fundamentalmente, digamos, es para que el adolescente possa trabajar junto con su familia, las personas que son significativas, digamos, sua identidade, possa desenvolver suas habilidades, possa desenvolver a consciência da transcendência de seus atos, para assumir a responsabilidade social que ele precisa incorporar. Um espaço onde possa ser ouvido também. Né? E um espaço, fundamentalmente, onde seja... que, de certo modo, a sociedade acaba não dando. Não dando. O adolescente não tem espaço próprio. Ou ele é criança ou ele é adulto. É como se a adolescência não existisse. E a sociedade tem rejeição, precisamente, de tudo o que significa... exatamente. Aqui no Brasil a gente até chama de aborrecente. Que é uma expressão que a gente se refere exatamente por ser um período que ele é muito crítico, tem suas rebeldias. Em cada país tem um nome diferente, mas é um nome realmente que está a denegrir realmente o que significa estar por uma idade tão difícil, não? E fundamentalmente ele toma consciência da transcendência de seus atos, consciência da necessidade de se aproximar da vítima, de poder escutá-la. A vítima também desenvolve esta possibilidade de desvitimizar-se, de incorporar esta experiência e, a sua vez, perceber quais são as necessidades que devem ser, de alguma maneira, reconhecidas. Então, ambos vão a reparar os danos produzidos e vão, de alguma maneira, a conseguir restaurar o vínculo, não somente entre o adolescente e a possível vítima, sino o adolescente e a sociedade. E fundamentalmente, pela mediação, podendo exercer a proteção integral. Professor Vesula, a gente chegou ao fim do nosso programa. Eu queria, apenas para a gente poder fechar, lhe dar a palavra para as considerações finais e que o senhor deixasse uma mensagem final, uma reflexão sobre como você olha a mediação para frente aqui no Brasil, o futuro da mediação no Brasil. Bom, é bastante difícil. Primeiro quero agradecer mais uma vez a professora Márcia Rosa por me trazer aqui. É a minha primeira vez em 30 anos que estou trabalhando no Brasil, que venho aqui, e então estou muito feliz por isso. Eu percebo que estamos num crescimento, numa evolução como sociedade. Estamos passando de uma dependência muito forte do Estado, de um Estado muito patriarcal, que trabalha, digamos, com a imposição, que trabalha com assistencialismo, a, digamos, um relacionamento mais adulto, a cidadania assumindo, não desde a perspectiva de justiça privada, sino realmente a cidadania assumindo a responsabilidade de que o que acontece aqui não é culpa de outro. Cada um de nós tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Então, este é um crescimento que tenho trabalhado e acompanhado muito o que se realiza nas comunidades, e eu trabalho, digamos,
de mediação comunitária, eu trabalho em mediação com adolescente, eu trabalho em mediação no judiciário, e a gente percebe, né, que este crescer, esta responsabilização é precisamente poder ter autonomia de dizer, tudo bem, vivemos em violência, o que eu estou fazendo para que isto aconteça? O que eu deveria fazer para que isto se modifique? E a mediação é uma proposta de convívio pacífico, é uma proposta de me responsabilizar para eu desenhar o futuro que eu desejo, como comunidade, como sociedade, como família. Quase que uma repactuação do contrato social, né? Exatamente, absolutamente. Professor Vesulo, a gente chegou ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer imensamente o carinho de ter nos recebido aqui. A gente está fazendo esse novo pacto, né, do contrato social, incluindo nele a cláusula escalonada da mediação e da arbitragem. E a gente então quer agradecer e dizer para você que é um carinho recebê-lo no nosso programa Momento Arbitragem, deixar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Não, eu estou realmente agradecido por ter tido esta oportunidade. Sabes que às vezes a gente não tem tanta possibilidade de expressar seus pensamentos, então agradeço muito toda a tarefa que está realizando pela divulgação destes procedimentos e por ter-me aturado até agora. Certo. Obrigado, professor. Obrigado a ti. É isso aí. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente, faça sua sugestão de pauta, crítica construtiva e, por que não, você já sabe, me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. Um abraço para você e até o próximo programa.